Tem. Vai lá, Chay. Sim, cavaleiro. Então, eu vi esse Chay, eu não sei falar o nome, mas muito interessante encontrar, falar de experiências práticas que ele viveu, né, e que pôde mudar determinados comportamentos. Eu sou acriano, sou sertanista, tenho 43 anos de sertanismo, 67 de idade na floresta. Eu trabalho com 17 etnias, com cerca de 400 aldeias. E aí, Chay, o método colocado na sua exposição é muito importante do ponto de vista. Aí depois você vai me ajudar muito, porque eu vou ter que falar tudo agora. Né? Do seu ponto de vista colocado aqui, realmente, no mecanismo, isso pode vir funcionar e se tornar uma coisa muito boa. Mas eu concordo plenamente quando ele fala que precisa materializar na prática. Eu também faço as coisas assim e a gente, é isso que eu quero uma informação da sua parte, porque nós faz a opção de ano que com essas 400 comunidades aproximadamente, ali no Acre, no sudoeste do Amazonas, no noroeste de Rondônia, o nosso propósito é evitar o consumo, por exemplo, dos produtos que são produzidos com agrotóxico aqui fora, quando o nosso costume foi nascer, crescer e viver consumindo produtos orgânicos. E aí eu estou falando hoje em dia de uma etnoagroecologia, né, nessa produção toda que as culturas indígenas, na sua diversidade, contemplam e a natureza manda eles executarem para a formação do cardápio da dieta alimentar que mantém a nossa vida com um certo vigor dentro da floresta. Mas eu estou vendo um monte de crianças na floresta sendo abastecida com produtos com agrotóxicos produzidos no centro-sul e no sul do país. Aí, nós já temos o nível organizacional, a gente já tem esse desejo há muito tempo, a gente tem isso no coração, a gente já materializou dessa forma que você estudou, você está estudando, vai ser muito bom para as pessoas, no mecanismo, poder avançar, mas eu queria uma resposta sua assim, na prática, como é que a gente consegue? Eu tenho a Fundação Chay, por exemplo, que trabalha com esse monte de comunidades importantes. Mas na prática, para viabilizar isso, nós dependemos do financeiro, e a gente está lá onde o vento faz a curva, certo? Como a gente consegue botar a mão no financeiro para viabilizar um programa dessa natureza que pode mudar esse comportamento e pode, ao mesmo tempo, criar a política pública, que a gente está falando dela aqui como necessidade, para viabilizar esse processo da merenda escolar regionalizada, sem agrotóxico, né, porque ela é demandada pela etnoagroecologia, e toda a população que vive na floresta, perto dos índios, considera comunidades similares. Então, eu queria ver, existem caminhos, o que fazemos para alcançar? Obrigado. With 43 ethnic groups and 400 communities in Acre, Rondônia, and that's northwestern Amazonia. And this question is how what's happening in these communities is that they're being supplied with basically industrialized food produced in the big farms in the center south of Brazil, whereas what they should be doing is following their traditional. What are the financial instruments and institutional instruments that can help these communities to fulfill the vision that you've described in terms of eco-sustainability? Well, I am way too distant, kind of really to the Amazon area that you were talking about. So I lack really the specific local knowledge to give a specific response. But I can, based on other experiences I have in other places with similar patterns, I can respond based on those experiences. Bom, ele não tem experiência direta da Amazônia, então ele vai oferecer uma resposta baseada no conhecimento que ele tem de outras regiões do mundo que lidam com desafios análogos. But keep in mind that you need to, so I'm really ignorant from where you're speaking from, so you need to kind of modify my response and make it work in your context. Bom, mas considerando que ele não tem o conhecimento específico, ele pede que o senhor leve em contexto aí
resposta dele na sua situação. So here's what we have seen in other countries, kind of that. So the basic problem you describe is that on a, when you just look on a price level, right? Kind of, it appears to be that conventional produce, farming products are more competitive on a price level because of economies of scale. Então, aparentemente, esses produtos do Centro-Sul, em primeira olhada, parecem mais baratos porque eles são produzidos em massa e são oferecidos a um preço mais competitivo. That's actually not true. Isso não é verdade, se você considerar os outros elementos. It's only true because we ignore the social cost, the cost we put on society. Então, o fato desses alimentos industrializados serem mais baratos não são realmente mais baratos. Eles são só mais baratos porque os custos sociais da produção desses alimentos não são levados em conta. The recent studies in France and England have shown that the true cost, not the market cost, the true cost of conventional agricultural production is double as high than the sticker price. Então, pesquisas feitas na França e na Inglaterra mostram que o verdadeiro preço, não o preço de venda, mas o verdadeiro preço, o custo dos produtos industrializados, dos alimentos industrializados, é o dobro do preço que é vendido no supermercado. So, example, apples, right? You sell like $100 of kind of conventionally grown apples. You have negative externalities, which is health cost, direct health cost, and direct water pollution in the amount of another $100. Então, por exemplo, um estudo feito com maçãs lá na França ou na Inglaterra, o custo, se for considerado o custo de produção das maçãs, o custo de a poluição das águas e de a contaminação por agrotóxicos das pessoas que estão consumindo, o verdadeiro custo é o dobro do preço de... Which doesn't even count the groundwater pollution. E não leva em conta a poluição do lençol freático. So, today we subsidize that kind of farming with massive amounts of revenues. While if you ask the population who wants to poison themselves, who wants polluted products, nobody wants that. Então, atualmente, esse tipo de produção é subsidiado por subsídios governamentais maciços. E se você pergunta para a população se eles querem consumir esses produtos, a resposta, obviamente, é... That's what the people in Bavaria did. They put that out on a vote, and they let people decide on that. And people are not stupid, right? People want the better product. And today we are subsidizing the wrong agriculture. That's the problem. Então, o exemplo, como ele citou, na Baviera, quando foi colocado num referendo, a maioria da população votou para não subsidiar, dar subsídio a esse tipo de agricultura convencional. E o problema hoje é que nós estamos subsidiando o tipo errado de agricultura. Esse que é o... So the leverage point is true cost. We need true cost accounting that doesn't only count half of the cost and puts the other half, the health and the water, cleansing cost on society, but that accounts for all the costs. And when we account for all the costs, it's very clear what is more competitive. It's the organic farming model. Então, o preço atual das coisas que são vendidas nos supermercados não leva em conta o custo nem para a saúde humana, nem o custo ambiental. Se esses custos forem colocados em consideração, a agricultura orgânica supera de longe o preço atual da agricultura convencional. It's also the biggest leverage point to combat climate change. So there's a big global interest in support what you're doing. And there should be made also resources available for that from the developed countries. E, particularmente, nas áreas que o senhor trabalha, com as comunidades que o senhor trabalha, o incentivo à agricultura tradicional tem um impacto positivo tremendo sobre
a contenção das mudanças climáticas e que, na visão dele, os países ricos, desenvolvidos do norte, deveriam estar financiando esse tipo de atividade, se não por outros motivos, pela questão da contribuição para a mitigação das mudanças climáticas. Então, alternativa, Bolsonaro não vai financiar isso, a gente sabe, né? Isso aí calça tudo que nós defendemos, calça tudo que a gente preserva. O que nós queremos é alternativa a Bolsonaro nesse sentido. Queremos que o mundo, por exemplo, diga a ele que é irresponsável acabar com o fundo da Amazônia, que é um caminho que se tem para isso. So, in the US, we have like a very successful popular model, a model that gets more and more traction, CSA, that I'm sure you're familiar with, kind of community support in agriculture. That's now being replicated also in the more recent years in Europe. And it works very well on local levels, particularly if you have like the markets nearby. But it does not work in very remote areas, and that's where we need new arrangements, kind of like a CSA model for regions and on the whole country level. And that's what, in Germany, for example, we are right now starting an initiative to take what's working in the CSA model, which is direct neighborhood, right? The direct, context, the ecosystem around kind of supporting the farm, to apply that to regions, to bioregions, and to whole countries as a new framework of development, and integrating biodiversity in that. Então ele falou que a agricultura comunitária, as experiências dos Estados Unidos mostram que funciona em áreas de maior densidade populacional. Mas em áreas como o senhor citou, são áreas muito remotas, não existe ainda um modelo que tenha uma eficácia comprovada. Esse, de fato, é um desafio em áreas distantes e áreas de baixa densidade humana. Então, um dos esforços que os países como a Alemanha e mesmo os Estados Unidos estão fazendo é de procurar modelos que funcionem numa escala regional e numa escala nacional, que deem apoio às comunidades distantes. E é o que a gente quer. Lá a gente está fazendo isso. Mas a gente está fazendo de uma forma muito devagar, por falta exatamente de haver uma articulação maior no sentido da formação dessa política pública, né? E também não há essa vontade da parte governamental. Nós temos no Acre, por exemplo, um governo madeireiro. Nós temos no Brasil um Bolsonaro que quer a floresta no fim do mundo, acabada, certo? As últimas riquezas saqueadas. Então nós precisamos dessas informações todinhas que são bastante elementares no sentido de fortalecer, empoderar tudo que a gente já imagina. Mas nossa busca real é exatamente garantir aquilo que a gente acredita que já está articulado para fazer. Nós já temos comunidade vendendo seus produtos nos municípios, sabe? Ali mais próximo das suas aldeias. Mas nós queremos um programa mesmo, um programa de política pública, obrigatório, passar por beneficiamento, certificação, um monte de coisa que é importante, né? E aí nós precisamos de linhas alternativas de financiamento, ou então mais pressão internacional sobre o Brasil para que a coisa funcione nos moldes da garantia da vida. Obrigado. State government there is a logging government. Yeah. The Bolsonaro government, you're very well aware, and that he needs both public policy and international financing for those initiatives. I think that's very true. You're absolutely right on that, and I think we should make that case more strongly also internationally. And in addition, the CSA model is also something that needs to be done locally and regionally. And it basically means that you pay the farmer regardless of the produce. So there is a fixed income because farmers need to be paid for their ecosystem services. As a CSA member, you are not paying per carrot that you receive. You're paying a fixed amount every single month, regardless whether there is a harvest or not. And then in return, you get a fraction of the harvest.
So it's a new model of thinking about that. It's really a partnership that goes beyond the market. And the market is the problem because it puts all the risk on the side of the farmer, not on the side of the consumers. And that's where we need a new contract. And that's what can also be done locally, but we also need to do it on a regional and national level, and international level, as you say. I very much agree with that. Então, o modelo de agricultura comunitária, como ele está descrevendo, é um modelo em que os produtores não são remunerados pela quantidade de produção, mas são remunerados pela atividade. O conjunto da atividade, que implica não só a produção, mas também a conservação da biodiversidade, os serviços ambientais. Então, é um modelo em que não se joga todo o risco em cima da pessoa que está fazendo produção. A pessoa é remunerada independentemente de produzir 100 quilos ou 10 quilos. O fato de estar lá na terra produzindo e contribuindo para todos esses aspectos de sustentação da sociedade é que justificam o investimento das pessoas. Então, esse é um modelo que tem funcionado nos Estados Unidos, modelo baseado em cooperativas, em compartilhamento e que está se procurando replicar em outros lugares. Aqui no Brasil está acontecendo que são as comunidades que sustentam a agricultura, que são os CSAs, né? Exatamente. Bom, gente, muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta aqui.